Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 9, o objeto de conhecimento é efeitos de sentidos e o detalhamento é textos multissemióticos. Esse é o assunto da nossa aula, vamos para ela. Muito bem, turmas, então hoje nós vamos estudar alguns assuntos que nós já vimos anteriormente, então a gente vai revisar esses assuntos. Então, observe que aqui nós temos esse quadro, não é? E vocês podem observar que nós temos imagens e nós temos também palavras, né? Então, aqui nós observamos que a linguagem não verbal, que são essas imagens em que aparece o símbolo, né? Do código de trânsito, por exemplo, né? Temos aí a placa com um Ezinho, né, no círculo vermelho aí, né, com um corte no meio, no transversal, que significa que a pessoa não deve estacionar em um determinado lugar. Então, observe que para essas imagens, elas têm um sentido, um significado, elas não estão à toa. Elas passam o quê? Uma informação. Logo, nós vamos ter o quê? Uma linguagem não verbal. Por quê? Porque tem símbolo, um código. Na outra imagem, vocês observem que tem um casal dançando, né? Então, aqui logo a gente tem uma linguagem corporal, que é o da dança, e que ela também transmite uma informação. Daí nós vamos ter o quê? A linguagem também, a linguagem não verbal. Por quê? Porque não tem palavras. Nos outros quadrinhos, a gente vai observar que tem uma garotinha aí, né, com uma placa dizendo vendo o pôr do sol. Né? Quanto custa o pôr do sol? Então, observe que agora nós temos a composição, né, da linguagem verbal, que são as palavras, juntamente com a visual, que é a não verbal, no caso, a garotinha e a placa. Então, observe que nós temos o quê? Uma linguagem mista, com palavras e imagens. Então, nós vamos ter o quê? A linguagem mista, que é a composição da linguagem verbal e não verbal. E na primeira imagem, vocês têm aí um recorte de um texto, né, com somente palavras. E, é claro, nós vamos ter a linguagem verbal, que, no caso, só consta de palavras, não tem símbolos ou outra imagem. Então, vem a pergunta a respeito desse assunto. Você já pensou em como se comunicar mesmo sem dizer uma palavra? Claro, né? Que com certeza você já se indagar em algum momento em comunicar-se com alguém sem falar, certo? Sem dizer uma palavra. Mas você chega ao pensamento de que você pode se comunicar com outro através de mímicas, não é verdade? Gestos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele transmite informações, ele transmite uma mensagem. Né? O nosso rosto, o nosso corpo, né? Os nossos gestos, todos eles comunicam algo. Então, é dessa forma que nós podemos nos comunicar sem dizer uma palavra. Né? Às vezes, quando você quer chamar a atenção de um filho ou de um amigo, por alguma coisa que ela está fazendo que não é muito agradável, o pai ou a mãe olha de uma certa forma para o filho e o filho entende que ele não está fazendo coisa adequada. Então, com o olhar, você comunica algo. Então, você não usou nenhuma palavra, não é verdade? Assim como também hoje nós temos o conhecimento das libras, né? Que é a comunicação pelos gestos, né? Com as mãos, que no caso é um tipo de linguagem para os surdos mudos, certo? Então, seguindo agora, nós vamos para uma tirinha, que é Conversas à beira do rio. No caso, é o título da tirinha. Então, observe que nós temos aí um diálogo entre duas pessoas. No caso, uma criança e uma senhora, uma mulher. Então, observe como começa no primeiro quadrinho. Fui buscar açaí. Aliás, a mulher pergunta: ô menino, cadê tua mãe? Né? E ela está aí andando entre as pedras, com uma bacia na cabeça, né? Carregando roupas.
E do outro lado está o garotinho, um menino, pescando em cima de uma ponte. Foi buscar açaí lá no igarapé de Azefa. Ou seja, houve uma comunicação entre esses dois personagens. É uma mulher e um garotinho. Vocês observam as imagens, né? A imagem de interior, não é? Porque você observa que ele está em cima de uma ponte, ela está aí à beira do rio, né? Com as pedras, tem um barco lá no fundo passando no rio, né? E essa paisagem vai nos dizer que é uma imagem, né, do interior do Amazonas, não é? E então, o que nós podemos observar? Que temos palavras e imagens. Logo, a gente tem o quê? Linguagem mista. E continua a conversa dos personagens. E tu já comeu? E ele responde, só um pedacinho de tapioca com tucumã. Estou esperando o peixe, o almoço. Então, observe que ele está lá pescando. Epa! Olha só, pegou um cará. Vixe, com esse tamanho vai ter que pescar uns 5 para dar para o pirão. Então, observe que ele está pescando, ele pescou apenas um cará, que é um peixe bem pequenininho, né? E que, de fato, o que ela diz aí, ó, que tem que pescar vários deles para poder dar um bom almoço, né? E ele diz, aliás, ela diz, né? Dizem que boto curioso vira gente de noite. Cuidado, hein? E o boto aparece para o menino, né? Para eles lá. Olha, tia Zefa, o boto veio espiar a conversa. E é claro que esse pensamento que ele tem aí, ó, de um homem, por causa justamente da lenda do boto, né? Que existe aqui na região amazônica. Muito bem. Então, vocês observaram que essa história, ela é uma história em quadrinhos e que ela é composta pela linguagem verbal e não verbal, ou seja, a composição de palavras e de imagens. Logo, ela está uma linguagem mista, uma linguagem unida juntas para formar a composição da história, né? Porque geralmente as histórias em quadrinhos, elas são compostas de linguagem mista, ou seja, ela é considerada também um texto multifuncional, esqueci o nome agora. Mas ele vai ter, né, essa dinâmica de ter as duas linguagens juntas. Muito bem, então vamos seguir agora para o gênero textual. Então, nós temos o gênero textual, conversas à beira do rio, é uma conversa, é um diálogo, né? A história em quadrinhos, ela é também um gênero textual, né? E como ela é um gênero textual misto, ele vai possuir, ó, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. No caso, nós podemos ter esses 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, em que vai ter só palavras, a linguagem não verbal, quando só tem imagens, e a linguagem mista, quando há a união das duas linguagens, certo? E podemos dizer também uma linguagem híbrida, né? Todas as vezes que você ouvir falar linguagem híbrida, significa que é a união da linguagem verbal e não verbal. É só uma nova nomenclatura, mas significa linguagem mista. É a mesma coisa, certo? Então, vamos seguir agora para o conceito de linguagem. A linguagem, ela é toda e qualquer forma de expressão que o homem utiliza para se comunicar. Então, observem que a linguagem, ela está mais para um campo mais amplo, em que ela vai abarcar outros elementos de comunicação, certo? Então, ela vai incluir imagens, desenhos, expressões, gestos, né? Símbolos, desenhos. Então, ela vai abarcar vários elementos, né? E justamente o homem, através dessas formas de expressão, ele vai se comunicar, ele pode se comunicar por meio dessas formas de expressão. E então, nós vamos seguir agora para o CMEA News, que vai trazer o quê? Uma notícia importante sobre o Amazonas. Amazonas, meu orgulho, é o título da notícia. Então, observe aqui, no coração da maior floresta tropical
do planeta, o estado do Amazonas se impõe com sua grandiosidade natural, riqueza cultural e importância vital para o equilíbrio ambiental do mundo. Terra de rios imensos, biodiversidade única e povos originários de histórias milenares. O Amazonas é motivo de orgulho para quem o conhece de perto e para quem, mesmo de longe, admira sua força. O Amazonas abriga o maior rio do mundo em volume de água doce. O rio Amazonas, que com seus afluentes forma uma rede de vida, transporte e subsistência para milhares de comunidades ribeirinhas. Navegar por essas águas é como testemunhar a própria essência da Amazônia, pulsando entre as margens verdes que parecem não ter fim. Para além da natureza exuberante, o povo amazonense é outro grande tesouro, de origem indígena, cabocla, ribeirinha, africana e europeia. A cultura do Amazonas se expressa na culinária saborosa, nos saberes tradicionais e nas festas populares, como o aclamado Festival de Parintins, que todos os anos colore a cidade com as cores dos bois garantido e caprichoso. O Amazonas é mais que um lugar, é uma identidade que nos conecta com a terra, com os rios e com as nossas raízes, afirma a professora e pesquisadora cultural Ana Beatriz Souza. Observe que é ela que está divulgando essas informações aí. Ó. Segundo ela, conhecer o Amazonas é compreender o valor da floresta em pé, da sabedoria dos povos originários e da resistência de quem vive em harmonia com a natureza. Então, aqui nós vamos observar nesse texto, nessa notícia, que há a composição da linguagem verbal e não verbal. Por quê? Porque eu tenho um texto, eu tenho a imagem do rio Amazonas, como vocês estão observando aí nessa foto, a imagem do rio, né, ao meio a floresta também. Então, a gente observa que nas notícias a linguagem vai ser composta por linguagem mista. Por quê? Porque nós temos a linguagem verbal, que são as palavras, e as imagens, que é a linguagem não verbal. E que por trás dessa imagem ela tem o quê? Um sentido, um significado, né? A representação do rio Amazonas, a representação da floresta amazônica, a representação do estado do Amazonas. Então, por trás de toda e qualquer imagem, desenho, símbolo, todos eles terão um sentido e significado. Então, eles não são coisas vazias. Elas têm um sentido, uma informação, né, que se você for a fundo pesquisar aquilo, você vai descobrir muitas coisas por trás dos símbolos, das imagens, da fotografia, do desenho, né? As coisas, elas não estão à toa no mundo. Todas elas têm um sentido e um significado. E elas foram construídas para um propósito. Então, seguindo, nós temos qual a forma de linguagem a reportagem usa, né? Então, eu já falei para vocês. A linguagem verbal, que é o texto, né? A composição do texto, trazendo as informações sobre o estado do Amazonas, né, o seu povo, a sua cultura, a sua origem, né, a sua biodiversidade. E depois ele mostra a linguagem visual, que no caso é a linguagem não verbal, que é o rio Amazonas, né, e também as florestas. Perceberam? Então, nessa notícia, nós temos linguagem mista. E se você for observar, na grande maioria das notícias que você pode notar, né, a notícia que está no jornal escrito, né, impresso, ou um jornal que está na internet, ou então o jornal falado, né, que é o jornalista lá comunica as informações, as notícias do dia, né? Eles fazem uma introdução com o texto, né, de forma falada, e depois eles chamam as imagens, né, daquele acontecimento. Então, de uma forma e de outra, a linguagem mista ela vai estar composta em todas as formas da notícia. Então, os tipos de linguagem. A linguagem verbal são palavras. Linguagem não verbal são os símbolos, os desenhos, as fotografias, né, as imagens, todas elas entram na linguagem não verbal. E a linguagem mista é a união
das duas linguagens. A linguagem híbrida é a união da linguagem verbal e da não verbal. E é claro que a gente tem que observar e entender, né? Por exemplo, os livros. Tem livro que só tem texto, não tem imagem. Mas tem livros que ele é todo ilustrado. Então, aí ele vai ter linguagem mista, certo? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Linguagem verbal, só palavras. Linguagem não verbal, só desenho, só imagem. Linguagem mista, a união das duas. Então, a linguagem verbal é aquela que se utiliza das palavras, seja na forma falada, seja na forma escrita. Então, se eu estou comunicando aqui para vocês de forma oral, de forma falada, eu tenho o quê? Linguagem verbal. Se eu estou comunicando apenas de forma escrita no texto, eu tenho forma escrita, linguagem também verbal. Então, vamos aos exemplos, né, de linguagem verbal, escrita. Como eu mostrei para vocês, o Amazonas, meu orgulho, o que está escrito no texto da notícia. Então, essa é a linguagem verbal, composta apenas de palavras. Então, aqui nós temos o que? É uma poesia, na verdade, né, da Ana Regina. Amazonas, meu orgulho, no verde imenso da tua floresta, o mundo inteiro em ti se resta. Teus rios são veias de vida a correr, mistério e encanto a florescer. Tuas árvores tocam o céu com bravura, guardando segredos da mata escura. Canta o Irapuru com voz de magia, coando histórias da sabedoria. Nos braços largos do teu rio-mar, canoas dançam sem nunca parar. E o povo forte de alma guerreira resiste e vive de forma inteira. És o pulmão que o mundo respira, fonte que inspira, cura e retira. Do chão sagrado a força sem fim. Guardião da vida do começo ao fim, Amazonas, orgulho do meu coração, berço de luta, beleza e paixão. Em cada folha, em cada raiz, bate um Brasil mais justo e feliz. Da poetisa Ana Regina. Então, aqui nós temos o quê? Um poema. Esse poema, como ele não está ilustrado, ele só está palavras, eu tenho linguagem verbal, porque o que predomina são as palavras, ok? Então, agora nós vamos seguir a vermos uma animação, né, do Boto Encantado, e depois a gente retorna com vocês. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Muito bem, então vocês viram aí a canção do Boto Encantado. Então, essa canção, como ela está ilustrada, né, com a imagem lá do boto e da moça, então tem uma linguagem mista, tá? Agora, se tivesse só a letra da canção, ela seria a linguagem verbal apenas, tá bom? Então, a linguagem não verbal é aquela que usa desenhos, gestos, sons e outros códigos para a comunicação, mas não há palavras, as palavras não estão ali. Então, como a gente pode observar essa imagem aqui, né? A imagem do Teatro Amazonas, né? Que fica aqui em Manaus, na capital do estado, né? Essa pracinha aqui ela é conhecida como Largo de São Sebastião, né? Que fica no centro da cidade. E o teatro ele foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Ele é um símbolo, né?
principal aí da cultura, né? E também ele representa aí um símbolo arquitetônico do estado do Amazonas. E o histórico dele representa o quê? O auge do ciclo da borracha. Então, com certeza nas aulas de história vocês já estudaram, já sabem, né? O que representou o ciclo da borracha no estado do Amazonas, né? Esse teatro ele foi construído nesse período, né? Que foi um período bastante rico do estado do Amazonas, né? É claro que, como todo meio de riqueza, sempre há o meio da pobreza e daqueles que foram explorados também, né? Na produção da borracha, na extração da borracha, né? E devido a isso vieram, aliás, várias pessoas do Nordeste por causa desse boom, né, do ciclo da borracha, do cultivo da extração da borracha. Vieram muitas pessoas trabalhar, né, na floresta amazônica para coletar essa borracha, né, o leite, né, da seringueira, justamente para transformar aí a borracha, e depois essa borracha ela era vendida, né, para o estrangeiro, justamente na época em que Henry Ford descobriu aí o carro, né, construiu o carro, e precisava-se dos pneus, né, para colocar nesses carros. Então, ele é um símbolo, não é, que representa esse período áureo da borracha no estado do Amazonas. Então, o que a gente observa aqui? Nós temos linguagem não verbal, certo? Porque eu não tenho nenhuma palavra, né? Olhando só para a imagem que a gente está observando. O texto aqui que eu estou mostrando para vocês, no caso, é o texto das informações a respeito, né, desse teatro, desse prédio, certo? Mas se nós olharmos somente a imagem, nós vamos ter linguagem não verbal, ok? E a arquitetura é o estilo, né, desse prédio, o estilo arquitetônico renascentista com elementos ecléticos. E o tombamento dele ele foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional desde 1966. Os materiais da construção desse prédio, né, foram importados da Europa. Vocês podem observar aí, olha, as paredes de aço vieram da Escócia. Observem aí, ó. Os lustres, que são aquelas... vamos dizer que são as lâmpadas, né? Só que em forma de lustre, é uma coisa específica. Vieram 198 unidades e mármores de escadas, colunas, estátuas de Carrara vieram da Itália, né? A cúpula externa, 36 mil peças coloridas com cores de bandeiras do Brasil, importadas da França. Então, observe que aí de 3 países diferentes que foram importadas os materiais para a construção deste teatro. Então, observe que isso não foi nada barato, né? Porque foi tudo importado, nada era daqui. Então, aqui nós temos o quê? Linguagem não verbal. Por quê? Porque só temos visual, né? A linguagem visual, imagens, né? Desse prédio belíssimo. Agora, vamos ver a linguagem não verbal. No caso aqui, olha, nós temos os emojis. São essas figurinhas que todos vocês conhecem. A gente utiliza muito no nosso dia a dia, na nossa comunicação pelo WhatsApp, não é? E todos eles têm um sentido, um significado aí, não é verdade? Eles estão comunicando uma ação, um gesto do ser humano, certo? Então, a composição apenas da linguagem não verbal. Então, a linguagem mista é o quê? É a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ou seja, você une as duas linguagens para formar a linguagem mista. Então, agora a gente vai ver o exemplo, né, de uma linguagem mista, a tirinha, o pescador e o jaraqui, que é justamente o que vai ilustrar muito bem a linguagem mista. Então, vamos observar aí, olha, hoje é o dia, está perfeito para pegar uns peixes. Então, observe aí, será que o jaraqui está por aqui? Então, observe que eu tenho um homem aí, né, na canoa, e ele vai pescar o jaraqui para o almoço, né? Aí ele vai lá para a parte de baixo, olha, gente. Aliás, vai para cima, né? Agora sim, aposto que o jantar está garantido. Ops, que história é essa? Me solta aí.
Vamos comer jaraqui. E aí o peixinho, ó, observe, aí o peixe está falando com o pescador. Ele diz, como assim? Eu não sou o seu jantar. Não sou o seu jantar, não. E o pescador continua, relaxa, jaraqui. Estou só brincando. Vou te soltar agora mesmo. E aí, pensei que era o fim. Agora é a voz do peixe, né? Esse cara gosta mesmo de me assustar. É bom variar o dia com uma piada. Então, observe aí que nós temos a linguagem mista. Por quê? Porque nós temos a fala, né, o texto, né, a fala dos personagens da história, que no caso é o pescador e o jaraqui, e as imagens, né, do peixe, a imagem do pescador, né, a imagem da tarrafa, né, que ele está pescando aí, e o contexto, aí a imagem do dia, né, o rio, a mata. Então, tudo isso é o que? A composição não verbal, né, juntando com a linguagem verbal, que são as palavras, o uso das palavras. Então, nós temos o que? A linguagem mista, gente, nessa tirinha. Então, na grande maioria das tirinhas, elas serão compostas de linguagem mista, tá? Que é a linguagem das palavras, é a união da linguagem das palavras, né? E dos desenhos, das imagens, certo? Então, muito bem. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente estudou hoje. Observe aí, olha, os tipos de linguagem, que no caso é a linguagem verbal, que é a composição de palavras, e a linguagem não verbal, quando não tem palavras, só tem desenhos, símbolos, figurinhas, e a linguagem mista, quando há a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Logo, nós vamos ter a linguagem mista, tá? E a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está observando no desenho, né? Se esse desenho tem palavras e tem imagens, então temos linguagem mista. Se tem só texto, é linguagem verbal. Se tem só imagens, é linguagem não verbal. Se tem a união das duas coisas, da linguagem verbal, que são palavras, com a linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens e tudo mais, nós vamos ter linguagem mista. Tá? Só para a gente lembrar. A gente relembrar o que a gente estudou.